Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, como é que vocês estão? Hoje a gente vai ler o último capítulo do segundo livro dos Reis e vamos ler também Provérbios 27. Então, se você chegou até aqui, acompanha comigo toda a leitura, deixe no seu comentário aí embaixo. Eu li segundo Reis em 2023, tá bom? Vamos orar? Ó Deus, te agradecemos, Pai, por chegarmos ao último capítulo deste livro tão rico de informações e de exemplos, tanto bons como ruins, de homens que atuaram como reis em Israel. Obrigado porque pudemos acompanhar essas histórias e perceber que, de fato, nenhum rei humano pode nos guiar, pode nos ajudar na caminhada contigo de maneira perfeita. E isso tudo nos faz lembrar que temos Jesus Cristo, o Filho de Davi, perfeito em todos os sentidos, reto, limpo de coração, que não se entregou à idolatria, à falsidade, a uma vida imoral, mas que guiou e guia o seu povo num caminho de santidade. Toda a tua palavra aponta para a pessoa de Cristo, para a perfeição dele, e nós, Deus, agradecemos, Pai, por termos na tua palavra a revelação suprema da tua obra. E o Senhor tem nos dado olhos para ver, ouvidos para ouvir, coração para crer nas tuas santas palavras. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bem, ontem, na perspectiva sua, né? Você está provavelmente assistindo esse vídeo na sexta-feira, dia 25 de agosto. Ontem, dia 24, na verdade é hoje que eu estou gravando, né? Não saiu o vídeo porque no dia anterior, no dia 23, eu precisei acompanhar meu pai numa cirurgia e eu não calculei que à tarde eu precisaria levá-lo novamente para o retorno, para tirar o curativo do olho, que foi cirurgia de catarata. Então eu acabei não conseguindo gravar. Mas estamos aí dando continuidade. Vamos ler então o último capítulo do segundo livro dos Reis. Aconteceu que no 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém. Ele e todo o seu exército sitiaram a cidade e construíram rampas de ataque ao redor dela. Então a gente já pode se lembrar aqui que Zedequias, né, foi colocado pelo próprio rei da Babilônia como rei. O nome dele foi mudado, o nome dele era Matatias, foi mudado para Zedequias, né, e ele foi colocado em lugar do seu tio paterno, o Joaquim, né, que também, por sua vez, já tinha sido um rei colocado pelo rei Neco, o faraó, né, o rei do Egito. Muito bem, então chegou aqui nesse último capítulo, nós já vimos que os principais homens e mulheres de Jerusalém já tinham sido levados para a Babilônia e agora mais uma invasão, a invasão definitiva. Acho que foi duas ou no máximo 3 incursões do rei da Babilônia para invadir e levar cativo o povo de Judá. Versículo 2. A cidade ficou sitiada até o 11º ano do reinado de Zedequias. Então, desde o 9º ano até o 11º ano. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada pela fome e não havia pão para o povo da terra, a cidade foi arrombada. Embora os caldeus estivessem em volta da cidade, todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho do portão que fica entre as duas muralhas, perto do jardim do rei. Fugiram na direção do vale do Jordão. Mas o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o exército deste se dispersou e o abandonou.
Então Zedequias foi preso e levado ao rei da Babilônia em Ribla, o qual lhe pronunciou a sentença. Olha só, mataram os filhos de Zedequias na frente dele, e então lhe furaram os olhos. Amarraram-no com correntes de bronze e o levaram para a Babilônia. No 7º dia do 5º mês, no 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém. Então, algum tempo depois, veio o Nebuzaradã, que era servo do rei da Babilônia, veio até a Jerusalém. O que ele fez? Ele queimou a casa do Senhor e o palácio real, bem como todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todas as construções importantes. Todo o exército dos caldeus que estava com o chefe da guarda derrubou as muralhas ao redor de Jerusalém. Olha só o que ele fez. Ele destruiu o templo, o palácio real, todas as casas e ainda derrubou toda a muralha ao redor de Jerusalém. Nebuzaradã, chefe da guarda, levou cativos o resto do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia e o restante da população. Levou todo mundo. Levou cativo. Porém, o chefe da guarda deixou alguns dos mais pobres da terra para serem vinhateiros e lavradores. Os caldeus cortaram em pedaços as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, bem como os suportes e o mar de bronze que estava na casa do Senhor, e levaram o bronze para a Babilônia. Levaram também as panelas, as pás, os apagadores, os recipientes de incenso e todos os utensílios de bronze com que se ministrava. O chefe da guarda levou também os braseiros, as bacias e tudo que fosse de ouro ou de prata. Quanto às 2 colunas, ao mar de bronze e aos suportes que Salomão havia feito para a casa do Senhor, o peso do bronze de todos esses utensílios era incalculável. E veja, mesmo depois de tantos assaltos à casa do Senhor, de haver tanta entrega das riquezas, ainda sobrou muito bronze, muita coisa valiosa. A altura de uma coluna era de 8 metros e sobre ela havia um capitel de bronze de 1,30 m de altura. A obra da rede e as romãs sobre o capitel ao redor, tudo era de bronze, semelhante a esta era a outra coluna com a rede. O chefe da guarda também levou cativos Seraías, sumo sacerdote, Sofonias, segundo sacerdote, e os 3 guardas da porta. Da cidade ele levou um oficial, que era comandante das tropas de guerra, e 5 dos conselheiros do rei que ainda estavam na cidade, bem como o escrivão-chefe do exército, que alistava o povo da terra, e 60 homens do povo do lugar, que estavam na cidade. Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou-os ao rei da Babilônia em Ribla. O rei da Babilônia os matou ali mesmo, em Ribla, na terra de Amate. Assim, Judá foi levado cativo para fora da sua terra, e sobre o povo que havia ficado na terra de Judá, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia deixado ali, ele nomeou como governador Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Então, deixou um populacho lá, o pessoalzinho, e deixou alguém para liderar esse povo, o Gedalias. Quando os capitães dos exércitos, eles e os seus soldados, ouviram que o rei da Babilônia havia nomeado Gedalias como governador, foram falar com ele em Mispa. Esses capitães eram Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Careá, Seraías, filho de Tanumete, e o Netofatita, e Jazanias, filho de Maacatita. Com eles estavam seus soldados. Gedalias jurou a esses capitães e aos seus soldados, dizendo: Vocês não precisam ter medo dos oficiais dos caldeus, fiquem na terra, sirvam o rei da Babilônia e tudo irá bem com vocês. Porém, no 7º mês, Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, que era
de família real, foi até Mispa com 10 homens. Eles atacaram Gedalias e o mataram. Também mataram os judeus e os caldeus que estavam com ele em Mispa. Então todo o povo, desde o menor até o maior, junto com os capitães das tropas, se levantaram e foram para o Egito, porque tinham medo dos caldeus. No 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 27 do 12º mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou do cárcere Joaquim, rei de Judá. Lembrando aqui, esse Joaquim foi aquele que foi levado cativo anteriormente. Falou com ele de modo bondoso e lhe deu um lugar de mais honra do que a dos reis que estavam com ele na Babilônia. Então, esse Joaquim, ele tinha sido levado antes do Zedequias e bastante tempo depois, 37 anos depois, o rei da Babilônia começa a tratar o Joaquim bem. O Zedequias, viu seus filhos morrerem diante dos seus olhos, teve seus olhos furados. O Joaquim teve um fim mais, vamos dizer, melhor. Permitiu que ele deixasse de usar as roupas de prisioneiro e Joaquim passou a comer na presença dele todos os dias da sua vida. E da parte do rei lhe foi dada subsistência vitalícia, uma pensão diária durante todos os dias da sua vida. Quer dizer, Deus, e assim termina o livro, mesmo tendo acontecido tudo isso, ainda o rei, um dos sucessores do reinado aí, davídico, ainda é tratado com benevolência lá na Babilônia. Por exemplo, Daniel, que foi um profeta, a gente lê a história dele, ele foi levado, provavelmente naquela primeira leva de exilados para a Babilônia. Então, uma história muito triste, mas que termina com um vislumbre de graça. A gente percebe que o Senhor Deus é gracioso com o seu povo, mesmo nos momentos mais difíceis. E volto a dizer, Israel não voltou do cativeiro assírio. Não se sabe exatamente o fim desse povo. Provavelmente se dispersou, criaram pequenas famílias espalhadas aí por diversas regiões. O que realmente permaneceu foi o povo judeu. O povo judeu que foi exilado na Babilônia, mas de lá retornou, pelo menos parte do povo retornou para a terra, depois de 70 anos, como a gente vai ver mais adiante. Bom, o livro das Crônicas vai tratar de muito do que a gente já viu nesse livro dos reis, parece até redundante, tá bom? Mas depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Vamos agora a Provérbios 27. Não se gabe do dia de amanhã, porque você não sabe o que ele trará à luz. Deixe que os outros o louvem e não a sua própria boca, um estranho e não você mesmo. Pesada é a pedra e a areia também, mas a ira do insensato é mais pesada do que as duas. Cruel é o furor e impetuosa é a ira, mas quem pode resistir à inveja? Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Esse versículo aqui foi o tema do texto do último boletim que eu escrevi. Em breve eu devo colocar no grupo para vocês lerem. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Quem está farto pisa o favo de mel, mas para o faminto até o amargo é doce. Como a ave que vagueia longe do seu ninho, assim é quem anda vagueando longe do seu lar. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai. Não vá para a casa do seu irmão no dia da adversidade.
mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Meu filho, seja sábio e alegre o meu coração, para que eu saiba responder àqueles que me afrontam. O prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. Que se tome a roupa daquele que fica por fiador de um estranho, que ela sirva de penhor quando ele se obriga por mulher estranha. Se alguém se alguém bendiz o seu vizinho em alta voz, logo de manhã, a sua bênção soará como maldição. A goteira contínua num dia chuvoso e a esposa briguenta são semelhantes. Contê-la seria conter o vento, seria pegar o óleo com a mão. O ferro se afia com ferro, uma pessoa pela presença do seu próximo. Quem cuida da figueira comerá do seu fruto, e o que trata bem o seu senhor será honrado. Como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. O mundo dos mortos e o abismo nunca se fartam, e os olhos do ser humano nunca se satisfazem. Como o crisol prova a prata e o forno prova o ouro, assim o homem é provado pelos elogios que recebe. Mesmo que você moesse o insensato, como se soca o cereal num pilão, a tolice não se afastaria dele. Procure conhecer o estado das suas ovelhas e cuide dos seus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Quando o feno for removido, aparecerem os renovos, quando o feno for removido, aparecerem os renovos e se recolher o capim dos montes, então os cordeiros lhe darão a lã para a roupa, os bodes serão vendidos para pagar o campo e as cabras produzirão leite em abundância para alimentar você, alimentar a sua casa e sustentar as suas servas. Então, quando você sair para trabalhar, quando você limpar, né, o feno, cuidar ali do capim, recolher, tal, trabalhar direitinho, deixar tudo prontinho, então as coisas vão começar a ir bem, né? Os cordeiros vão dar lã, os bodes vão ser vendidos, as cabras vão produzir leite e tal, e vai vir a prosperidade. Então a importância de manter as coisas em dia, né? Muito bem, vamos fazer aqui a marcação de hoje. Agosto, dia 25. Então, pulamos aí um dia, ok? Que Deus te abençoe, um forte abraço e até mais, se Deus quiser.